Olá, esta será a última parte do estudo a respeito da disciplina espiritual mais importante, a absorção bíblica, que não é só a mais importante, como também a mais ampla. E nós já falamos a respeito das seguintes subdisciplinas dessa disciplina espiritual. Falamos de ouvir, ler, estudar, memorizar a palavra de Deus. E nesta última parte, neste fechamento, eu falarei a respeito da meditação e da aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Então vamos começar pela meditação. E para falar a respeito desse assunto, primeiramente é necessário esclarecer qual o significado da meditação na palavra de Deus, pois infelizmente o senso comum, até mesmo em círculos cristãos, associa a meditação com práticas que são proeminentes em muitos grupos e movimentos, mas que não condizem com a meditação que é ordenada na Bíblia. Enquanto esses grupos defendem um tipo de meditação em que se faz de tudo para esvaziar a mente, para tentar alcançar uma completa passividade mental e que utiliza técnicas de visualização com a intenção de se criar a própria realidade, a meditação encorajada na Bíblia envolve o preenchimento da mente com Deus e com a verdade. Portanto, ela traz uma atividade mental e construtiva. E o uso da imaginação é feito não para criar a nossa própria realidade por meio da visualização, mas para unirmos a meditação à oração a Deus e a ação humana responsável e cheia do Espírito Santo para realizar mudanças. Assim, Whitney define a meditação cristã da seguinte forma: ela é o pensamento profundo nas verdades e realidades espirituais reveladas nas Escrituras, visando ao entendimento, aplicação e oração. A meditação, ela vai além de ouvir, ler, estudar e memorizar a fim de assimilarmos a palavra de Deus. Nós podemos fazer a analogia com uma xícara de chá. Imagine que você é uma xícara com água quente e a absorção das Escrituras é representada pelo saquinho de chá. Quando parte do saquinho é colocada na xícara, a água absorve parte do seu sabor. Isso corresponde a ouvir, ler, estudar e memorizar as Escrituras. Contudo, quando imergimos o saquinho completamente na água e o deixamos encharcar, o seu rico sabor será totalmente extraído, deixando a água tingida com a sua cor. É isso que acontece conosco quando nos dedicamos à disciplina da meditação na palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 8, as Escrituras fazem uma conexão específica entre o êxito na vida e a prática da meditação na palavra de Deus. Nesse texto, ao comissionar Josué para suceder a Moisés na liderança do povo de Israel, Deus lhe disse: "Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." A mesma promessa está presente no Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. A prosperidade e o êxito prometidos nessas passagens das Escrituras correspondem com aquilo que está na mente de Deus e não em nossas mentes. Embora também tenhamos alguma medida de êxito em nossos esforços humanos quando vivemos de acordo com a sabedoria de Deus, a principal aplicação dessa promessa
refere-se ao êxito espiritual, ao vivermos de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A meditação também, ela é o que faz o nosso coração arder quando ouvimos, lemos, estudamos e memorizamos a palavra de Deus. Davi declarou o seguinte no Salmo 39, versículo 3: Meu coração ardia dentro de mim, e enquanto eu meditava, queimava como um fogo. Diante dessa declaração de Davi, Whitney lança a seguinte pergunta: por que a absorção da palavra de Deus muitas vezes nos deixa frios e por que não temos mais êxito em nossa vida espiritual? Ele mesmo responde citando o pastor Thomas Watson. A razão de sairmos tão frios da leitura da palavra de Deus é que não nos aquecemos no fogo da meditação. E o que normalmente nos impede de termos os corações aquecidos pelo fogo da meditação é a avalanche de informações que não existiam nos tempos do salmista. O salmista, ele não tinha a sua mente distraída com telefonemas, mensagens instantâneas, redes sociais e tantas outras distrações que encontramos no século XXI, pois tudo isso tira o nosso poder de concentração. E é por isso que precisamos nos dedicar à meditação nas Escrituras, pois ela nos ajudará a restaurar a ordem ao nosso pensamento e a recapturar um pouco da habilidade de nos concentrarmos. Diante dos benefícios da meditação, diante da sua importância para o nosso crescimento espiritual, vamos ficar atentos agora às dicas dadas por Whitney em sua obra Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, para que coloquemos em prática a meditação na palavra de Deus. E a primeira dica de Whitney diz que nós devemos selecionar uma passagem adequada. Segundo ele, a maneira mais fácil de decidir sobre o que meditar é escolher o versículo, a frase ou a palavra que mais nos tocar durante o nosso encontro com as Escrituras. Pois o Espírito Santo, ele nos toca com certo trecho da palavra de Deus por ser exatamente a parte em que ele deseja que meditemos naquele dia. Também podemos escolher aqueles versículos relacionados com nossos interesses e necessidades pessoais, pois eles são um alvo claro de meditação. Por exemplo, se você tiver conflitos com os tipos de pensamentos que tem tido, então provavelmente será muito saudável, será muito útil meditar em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse método, ele nos ajuda a encontrar as orientações de Deus relacionadas às circunstâncias que vivemos. Contudo, devemos usá-lo com sabedoria, certificando-nos de que não deixaremos de meditar frequentemente na pessoa e na obra de Jesus Cristo, bem como nos grandes temas da Bíblia. A segunda dica de Whitney é repetir de diferentes modos. Neste método, o versículo ou a frase das Escrituras em questão é examinado em cada faceta, como um diamante. Por exemplo, ao meditar nas primeiras palavras de Jesus em João capítulo 11, versículo 25, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, você pensará na verdade transmitida por cada palavra e você repetirá cada palavra dessa declaração de Jesus, pensando no seu sentido, pensando se há alguma aplicação que ela apresenta para a sua vida. E você fará isso com cada uma dessas palavras da declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Isso será útil quando você tiver dificuldades para se concentrar em alguma passagem específica ou quando as ideias vierem
vagarosamente. A terceira dica: reescreva em suas próprias palavras. Essa prática é chamada de pensar com a caneta na mão. Ela o ajudará a focar a atenção no que importa naquele momento. Você pode parafrasear o versículo que estiver ali estudando, o versículo no qual estiver meditando, e você vai anotar, você vai escrever, considerando tudo aquilo que está escrevendo. Essa é considerada uma boa forma de garantir o entendimento do seu significado, ou seja, do significado e das lições daquele versículo no qual você está meditando. Também é sempre útil pensar e escrever sinônimos das palavras daquele versículo no qual você medita. Essa é outra forma de transmitir o sentido inspirado de uma parte da palavra de Deus, que também vai ajudar você a fixar todas as lições que são apresentadas ali. A quarta dica de Whitney: ore a respeito do texto. A meditação deve ser algo que envolve sempre duas pessoas, nós e o Espírito Santo. E quando nós oramos, ao lermos um texto, quando nós oramos a respeito do texto, quando nós envolvemos o Espírito Santo nesse processo de meditação, ele ilumina o nosso entendimento a respeito de cada palavra das Escrituras, a fim de nos mostrar aquilo que não conseguimos ver sem a ajuda dele. A quinta dica para a meditação na palavra de Deus é que devemos investir tempo nisso. Invista tempo na meditação. Que valor há em ler 1, 3 ou mais capítulos da Bíblia se depois você não conseguir se lembrar de uma só coisa que leu? Em seu período devocional, escolha 1 ou mais versículos do texto bíblico que você lê para meditar naquele momento e também para meditar no restante de todo o dia, a fim de extrair sempre lições preciosas para a sua vida a partir da leitura, do estudo, da memorização e da meditação daquelas passagens que você estiver estudando. A sexta e última dica para a meditação na palavra de Deus: procure aplicações para o texto. O resultado da meditação deve ser a aplicação. A meditação, ela não é um fim em si mesma. A meditação, segundo Whitney, fica incompleta se não houver algum tipo de aplicação. Ele diz que isso seria como mastigar sem engolir. E ao meditar nas Escrituras, ele recomenda que você pergunte a si mesmo: como irei reagir a esse texto? Como Deus quer que eu haja como resultado de meu encontro com esta parte de sua palavra? E falando a respeito da aplicação, nós já podemos fazer a transição para a última subdisciplina da absorção bíblica, que é justamente a aplicação das Escrituras. E a respeito desse assunto, nós temos a exortação do texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25, que diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Segundo essa passagem, a experiência de aprendizado da verdade exige aplicação. Ou seja, nós devemos colocar o que aprendemos em prática. Caso contrário, estaremos enganando a nós mesmos. É por isso que, ao instruir Josué, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, texto que eu mencionei no início desse estudo, ali, quando Deus instrui Josué a meditar em seu livro de dia e de noite, ele disse que o propósito da meditação era para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. E a promessa,
assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, seria cumprida não como resultado da meditação apenas, mas como bênção de Deus sobre a aplicação moldada pela meditação. É importantíssimo aplicarmos as lições da palavra de Deus às nossas vidas. E o Whitney também traz algumas sugestões que nos ajudarão nessa tarefa. Vejamos essas sugestões. A primeira delas: espere descobrir uma aplicação. Isso significa que toda vez em que nós abrimos nossas Bíblias, nós deveremos sempre ter uma grande expectativa por aprendermos uma lição e por colocarmos cada lição aprendida em prática, entendendo que a Bíblia ela foi escrita para nós. Sem essa atitude, olha, raramente você perceberá a aplicação de uma passagem das Escrituras à sua situação pessoal. Abra a sua Bíblia sempre com essa grande expectativa. A segunda dica: entenda o texto. Para aplicarmos a palavra de Deus de modo correto às nossas vidas, devemos compreendê-la corretamente. Por exemplo, se você considerar que todas as palavras do chamado de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, como ditas a você, logo você estará se mudando para Israel. Mas, se você entender aquele chamado específico como exclusivo a Abraão, você pode ainda descobrir as verdades eternas contidas ali e aplicar cada ensinamento a si mesmo. Ensinamentos tais como: você seguiu o chamado de Deus para vir a Cristo? Você está disposto a obedecer à voz de Deus e ir para onde quer que Ele o envie? É importante considerar então corretamente o sentido do texto. A terceira dica trazida por Whitney: medite para discernir a aplicação. A meditação ela é a chave para aplicarmos as Escrituras. Por meio dela, a palavra memorizada se torna palavra aplicada. A maior parte das informações, até mesmo as informações bíblicas, flui por nossa mente como água por uma peneira, pois nós recebemos muitas informações todos os dias, mas retemos muito pouco. Agora, quando meditamos, a verdade ela permanece e se infiltra em nossas mentes, nós conseguimos absorvê-la completamente. A quarta dica para a aplicação das lições da palavra de Deus às nossas vidas: faça perguntas ao texto com vistas à aplicação. Isso se chama entrevistar o texto. Entrevistar o texto é uma das melhores maneiras de meditar. Quanto mais perguntas você fizer e responder sobre os versículos das Escrituras, mais você entenderá e com mais clareza você poderá aplicá-los à sua vida. Alguns exemplos de perguntas dirigidas à aplicação são as seguintes: este texto revela algo que eu deva crer a respeito de Deus? Este texto revela algo porque eu deva louvar, agradecer ou confiar em Deus? Este texto revela algo porque eu devo orar por mim mesmo ou outras pessoas? Este texto revela algo porque eu deva tomar uma nova atitude? Este texto revela algo porque eu deva tomar uma decisão? Este texto revela algo que eu deva fazer por causa de Cristo, de outros ou de mim mesmo? A quinta e última dica para a aplicação da palavra de Deus às nossas vidas: reaja especificamente. Após concluir o tempo de absorção bíblica, você deverá ser capaz de mencionar ao menos uma reação que teve ou terá aquilo que absorveu. Pode ser um ato explícito de fé, adoração, louvor, gratidão ou oração. Pode tomar a forma de um pedido de perdão a alguém ou do proferimento de uma palavra de encorajamento. A reação pode envolver o abandono de um pecado ou a demonstração de um ato de amor. Independentemente da natureza da reação, é importante que você se comprometa conscientemente
a realizar ao menos uma ação seguindo a absorção da palavra de Deus. Whitney contribui com essas dicas para que nós possamos aplicar a palavra às nossas vidas. E nós percebemos neste último estudo a respeito da absorção bíblica que a meditação ela tem um papel fundamental para que nós apliquemos a palavra da maneira correta, sempre que nós a ouvirmos, sempre que nós a lermos, estudarmos, memorizarmos. Por isso, precisamos nos dedicar a essa prática, a prática da meditação na palavra de Deus, com vistas à sua aplicação em nossas vidas. E agora que você já está consciente disso, agora que você já tem diversas dicas, não só para meditar, mas também para ler, para estudar, para aplicar a palavra de Deus, que você discipline a sua mente nessa prática da absorção bíblica, a fim de que você se alimente da melhor maneira da palavra de Deus e cresça em maturidade espiritual.